E aí, meus bidos familiares, e aí, meus bidos fantásticos. Bom, galera, depois de muito tempo eu estou aqui novamente para falar sobre um time que eu gosto muito, que se chama o Quarteto Fantástico, uma das melhores equipes que os quadrinistas, os escritores de super-heróis já criaram e que agora recebeu uma nova fase aí dentro do universo da Marvel, que eu ouvi muito bem ser comentada, né, ser elogiada, ser criticada. E aí eu decidi dar uma conferida e eu estou aqui para dizer se essas pessoas estão certas ou não. Então bora lá, que eu tenho muito para dizer sobre um novo arco intitulado O que aconteceu com o Quarteto Fantástico. E não tem nada a ver com aquilo que aconteceu na DC muito tempo atrás, que era o que aconteceu com o Superman e o que aconteceu com o Batman. Não tem nada a ver. Isto é tudo o que eu sei. Eu sei que são raras as amizades duradouras iguais às nossas, e não quero perdê-las. Sei que agora não querem me ver, e nem querem ver a Sue. E sei que sinto muito por isso. Por tudo isso. Após um trágico acontecimento, o Quarteto Fantástico vai embora de Nova York e se separa pelo que houve, até que um deles se encontra numa situação que levará a um reencontro. Com uma premissa simples e instigante como essa, é muito difícil você começar a ler e não querer parar até entender por que o time se separou. E acredite, o motivo é muito bom e válido, mas o roteirista Ryan North não se prende apenas a isso e consegue fazer histórias totalmente divertidas e humanas, de primeira, dividindo cada um, de um jeito que você possa ter um gostinho de cada personagem lidando com o problema que encontrou para si, e então unir o time novamente para não só voltar no tempo em busca de mostrar o que houve para eles se separarem, mas seguir com uma missão que vai mexer com a natureza e reverberar em consequências de tal maneira que você lê esse volume achando que ele vai ser fechadinho. Só que aí vem o final e você fica totalmente querendo ler o próximo. Ou seja, temos aí mais uma fase da Marvel para falar neste canal e dessa vez com uma pegada diferente, visto que Demolidor e Cavaleiro da Lua, ainda que tenham tramas divergentes, tenham uma pegada muito parecida, né, por terem exatamente dois personagens que são mais pesados, sombrios. Aqui não. O da hora desse primeiro volume, que eu amei tanto, é que ele conhece muito bem seus personagens e todos são trabalhados com uma trama que leva eles a demonstrarem a força matriz que existe dentro de cada um, mesmo quando estão separados, que é amor, humanidade e compaixão para com a situação que vítimas acabam se encontrando, do qual cada uma traz uma trama totalmente diferente, divertida, homenageando tipos de filmes como Uma Viagem no Tempo Aqui, Uma Cidade Dominada Ali e a luta contra empresários ricos pra cá. Ou seja, de tudo um pouco, e com a presença forte de humanos precisando de ajuda, de um modo mais íntimo, de tal jeito que se outras decisões fossem tomadas, como deixar a situação daquele jeito ou destruir tal coisa, não afetaria nada ao redor. Mas mesmo assim, se importam e farão de tudo para mudar, para salvar, para ajudar. O que mostra a essência do quarteto do melhor jeito possível. Isso sem contar a enorme inteligência que o autor apresenta para com a parte científica trabalhada na trama, que não só demanda conhecimento pelos termos usados, a ponto de brincar com a ideia de um nunca ter sido dito antes e os personagens estranharem isso, mas até pela parte explicativa em que recorre aos quadros de lousa explicando algo que você deveria saber das aulas de escola, mas que se não souber, ele tá aqui para explicar aos leigos, tornando esse quadrinho quase educativo, o que eu achei bem legal. Além de que não perde a graça, já que o tom do encadernado é leve e vez ou outra, comentários e caretas vêm certeiramente para te arrancar no mínimo um sorriso. Coincidentemente com isso, a arte faz o mesmo. Iban Coelho desenha as primeiras 4 edições e faz algo de respeito. É proveitoso e extremamente agradável acompanhar a sua arte, no que eu poderia resumir como uma mistura da arte de Mark Bagley com Marco Checchetto, pois ele tem aquela estrutura quadrinesca de expressões bem fortes que chamam a atenção e nos indiquem muito bem a linha de sentimento que o personagem está se encontrando naquele momento, mas sem as caras redondas, e sim com os rabiscos ali, um tom realista aqui,
que conseguem imprimir a carga de seriedade necessária. Isso sem contar o Tocha totalmente queimado de fogo, lembrando a versão do Jack Kirby, ou o jeito esperto de brincar com a parte borracha do Senhor Elástico. Já o Ivan Fiorelli, que desenha as últimas 2 edições, cai para algo mais comum, que me remeteu à fase do Homem-Aranha nas mãos do Nick Spencer, mas em uma arte que está ainda muito bem feita. Ela tem um aspecto mais quadrado, mas que consegue viajar muito bem para com o que ilustrações de quadrinhos podem proporcionar, não incomodando em momento algum ao fazer a troca de ilustradores de uma edição para outra. Sobre o volume, ele é bem simples e daqueles que estamos acostumados a ver nas edições semestrais da Panini. No comecinho, ele tem um prólogo que explica muito bem o que você precisa saber para começar a ler esta nova fase do Quarteto Fantástico, e que o que é o mais legal é que, caso você não saiba de nada do que tem acontecido antes, isso meio que não faz diferença. Eu mesmo não sei o que aconteceu na outra fase, mas aqui ele meio que resume muito bem o que você precisa saber e você bola pra frente, tá bom, é isso aí, tá bom. Não faz muita diferença, sabe? Eu consegui entender muito bem o que já tinha acontecido e bola pra frente. Não muda o principal, sabe? Que é o quarteto, os principais do time do quarteto. Então isso em si é muito legal. No final, ele traz aquelas clássicas capas alternativas, ou seja, é o delay, né? Estamos acostumados com isso, né? Não tem extras com os roteiristas falando sobre as coisas, mas tá tudo bem, como já estamos acostumados. Isso não é um julgamento para este volume em si. E, por incrível que pareça, o único mísero erro que eu consegui encontrar neste volume, que me apareceu, que tipo assim, o volume é tão bom que foi uma única coisinha pra atrapalhar, foi na página 137, onde os diálogos ficam meio borrados pela gráfica, né? Às vezes o diálogo, você percebe que ele tá meio, né, dando uma de flash, e tem uma pinta de cor em um determinado balão dessa mesma página. Foi a única página que meio que deu um erro, tá ligado? De resto, tá incrível. Assim, o que aconteceu com o Quarteto Fantástico responde a sua pergunta ao mesmo tempo que desenrola essa questão muito bem durante as suas edições, sem deixar pontas soltas e iniciando de um jeito que qualquer novo leitor possa rapidamente compreender o que esse time significa e representa para e na Marvel. Se tem um texto a mais ali, ou uma mudança de ilustrador aqui, são coisas pequenas perto da preciosidade que é acompanhar as aventuras desse time que nunca precisou de uma saga épica para deixar a sua estrela no hall da fama de melhores times de super-heróis para acompanhar. E mostrar que ser herói vai muito além de apenas derrotar um inimigo gigante, mas se preocupar com as pessoas à sua volta, simpatizar com o que desconhece e perdoar erros que te consomem se você deixar. Bom, galera, é isso que eu tenho para dizer sobre a nova fase do Quarteto Fantástico. Eu realmente gostei muito de ler este volume, foi prazeroso finalmente poder falar do Quarteto Fantástico, de uma nova fase do time em si. Eu sei que teve toda a fase do Dan Slott, algumas pessoas me recomendaram essa fase, mas eu não ouvi falar tão bem assim, e aí eu vi que tava tendo muitos volumes, eu falei, meu Deus, será que isso vai valer realmente a pena? Então eu deixei de lado, preferi acompanhar outras coisas. Mas como eu vi que isso aqui estava sendo bem longe, eu falei, tá, vamos lá. Eu gosto muito do quarteto, né? Acho que 2 meses atrás eu falei de um volume específico único, tô querendo falar de outro volume, tô querendo finalmente ler o Omnibus e falar aqui no canal. Então eu falei, mano, deixa eu ler essa parada nova aqui, ver se vale acompanhar como eu acompanho algumas outras fases. E aí eu descobri que vale. E enquanto vai ter aí a fase do Demolidor acabando, eu estarei trocando pela fase do Quarteto Fantástico. Sério, o final desse volume é muito legal. Eu achei que ele ia ser fechadinho. Se ele fosse fechadinho, ele seria ainda mais perfeito, porque aí você poderia comprar ele e não ler mais nada. Mas ele joga uma coisinha que, putz, dá uma vontade absurda de ler o próximo. Então eu já estou esperando o próximo. Espero que o próximo feche? Espero, mas eu acho que não vai fechar. E enfim, quero acompanhar aí o que esse cara vai fazer, porque por mais que eu não conheça esse escritor, deu pra ver que ele entende muito bem do que funciona tanto pro time, sabe? Que é quase como se fosse uma indicação que eu faria para o cara que fosse fazer um novo filme do Quarteto Fantástico. Que foi o erro com os outros filmes, que é, eles focaram muito no time, na equipe, no lado super-herói, e não se preocupou no mais importante, que é o que faz funcionar tanto aquela animação chamada Os Incríveis, que é a parte família. E esse quadrinho entende muito bem isso, entende muito bem a parte humana desses personagens. E é por isso que funciona tanto, e eu tô muito animado com isso aqui. Semana que vem vai ter mais um review sobre uma história da Marvel, se eu não me engano. Depois vem Asa Noturna de novo. Enfim, já fica aí a preparação pra vocês. E eu espero que quem tenha lido, deixe nos comentários aí o que você achou, o que você concorda e discorda do que eu comentei aqui. E caso você não tenha lido, enfim,
eu já deixei muito bem os meus pontos aqui sobre o que você deve fazer. Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, valeu e até o próximo review de HQ. Muito obrigado, falou!